E aí, galera? Que Mengão é esse, hein? De jogo para jogo ele vai dando chance para a galera chegar mais para frente. O que está acontecendo com o Mengão? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aí deu uma chance, jogo passado foi um sufoco, retrasado, né? Foi um sufoco danado, aí no finalzinho faz um gol, mas é de outro campeonato, ele briga com, o Flamengo briga com o Palmeiras, espera alguma coisa, não sai nada, ainda bem que o Palmeiras, para o Flamengo, perdeu, aí ficou mais ou menos, aí encosta o Cruzeiro, aí o Flamengo dá chance de novo. Quer dizer, a briga está bonita, está boa. Mas nem palmeirense, nem rubro-negro, né, eles não estão satisfeitos. Porque o palmeirense diz o seguinte, já devia estar com a taça há muito tempo na nossa casa. Diz a mesma coisa do Flamengo. Então, chance em cima de chance. Hoje, por exemplo, contra o Fortaleza, a verdade é a seguinte, 90, vou botar 90, não vou botar 98, 99%, mas 90% dos torcedores diziam o seguinte, fácil o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza está lá na degola. Ah, mas está dentro do campo dele, e daí? Qual é o problema? Nosso time é muito melhor, e é. Tecnicamente, nosso time é melhor, e é. Mas dentro das quatro linhas, pelo menos não foi. Por quê? Porque você pensa uma coisa e o adversário pensa outra. O Flamengo fez tudo que tinha que fazer e mais alguma coisa para tentar sair na frente. Primeiro tempo, por exemplo, o time do Flamengo perdeu um mundaréu de grandes oportunidades. Não vou nem dizer o segundo tempo, que eu já vou falar. Só que o time do Fortaleza, ele sabe, né? Ele sabe da força que ele tem, até onde ele pode ir. E a galera dele sabe também. Lotaram o estádio, mas sabe até onde. Então o que ele fez? Ele veio até aqui. Então se eu posso ir até aqui, eu vou até aqui. Não vou me arriscar. E daqui para lá, que ainda tem meio campo, eu fico com um aqui. De repente, exploro aqui, chego lá, dá certo. Em compensação, se não der, eu perco um só e perco o contra-ataque, mas estou aqui com 280 aqui atrás. E o Flamengo domina a bola, toca. E olha, o que o Fortaleza roubava a bola do Flamengo e entregava imediatamente, foi uma loucura. Se você fizer o scout, você vai ver 580 bolas, força de expressão. O Fortaleza roubou do Flamengo e deu as 580 bolas imediatamente. É impressionante. Nem para armar o contra-ataque. Então o time do Fortaleza jogou sabendo o que ia, não? Provavelmente o que iria acontecer. Flamengo pressão e toque, jogando bem. O Flamengo não jogou mal, não. O Flamengo jogou bem. Porque se você quiser o placar moral, eu vou dar o placar moral. 6-1 o Flamengo. Todo mundo vai dizer, perfeito. As bolas que o Flamengo perdeu, os gols que perdeu, as jogadas que fez, principalmente pelas laterais, eu só achei o seguinte, lateral, toca no meio do campo bonito, intermediária bonito, abre o jogo, aí cruzamento. Cruzamento
a zaga está toda de frente. Tem que entrar tocando. Tabela, metida de bola. Às vezes que o Flamengo fez isso, perdeu várias e várias oportunidades dentro até da área do time do Fortaleza. Aí você vai destacar alguma coisa? Tem destaque. O destaque do Flamengo qual foi? Foi exatamente o toque de bola. Todo mundo jogou. Tecnicamente, taticamente, você não pode falar nada do Flamengo. Está jogando certo, tocando, pressionando o adversário. A única coisa que foi demais foram esses cruzamentos. E de qualquer jeito, bota para dentro da área. E bota para dentro da área. Aí seja o que Deus quiser. Tá certo? E aí o que acontece? Veio o primeiro tempo, aos 7 minutos, o Barreiro, para o Pochettino, e o Pochettino tocou a bola e o Ayrton Lucas tirou em cima da linha. 7 minutos. 11 minutos, tudo de contra-ataque. 11 minutos, Bruno Lopes foi o único que não foi de contra-ataque, que ele pegou a bola lá no meio do campo. Entrou no campo do Flamengo, estava aberto. E ele entrou aqui e foi embora. Arrancou, chegou lá, bateu e fez o gol. Como é que esse cara saiu daqui, passando por toda a intermediária do Flamengo, deu uma chegada no quarto zagueiro, no Danilo, no central, no Danilo, e bateu cruzada. E o goleiro se esticou todo, né? Porque ele entrou por aqui, pela meia esquerda, e bateu no outro canto, 1-0. Parecia que ia dar liga. Né? Pegou uma bola dessa, agora 1-0, o Flamengo vai ter que sair mais e meter uma base de contra-ataque. Mas contra-ataque, presta bem atenção, não adianta você, como aconteceu. Bom, aí depois veio Jorginho, aos 44 minutos, tocou para o Lino, e o Lino chutou a bola e entrando, bateu no zagueiro e saiu. Terminou o primeiro tempo. Tudo a favor do Flamengo. Toda a pressão. Só que com um contra-ataque ou com um ataque, uma arrancada de meio do campo livre, saiu 1-0 para o time do Fortaleza. Mas isso não podia acontecer. Mas futebol é isso, cara. Você joga bem, né? Dá chute na trave, tal, perde pênalti, né? O cara dá um bico, a bola entra 1-0, cara. E aí? Vai explicar o quê? Tem explicação, cara. Aí é a mesma coisa esse jogo. Você vai explicar o quê? Tem explicação. Não, o Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols. E o time do Fortaleza poderia ter feito o quê? Mais um gol? Fez um, mais um gol? Até que está bem. Mas e os 6 do Flamengo? Esse aqui é o grande problema. E veio o segundo tempo. O segundo tempo saiu o Bruno Henrique. Falar em Bruno Henrique, isso é um capítulo à parte. Vai dar zoeira aí. E o Bruno Henrique já disse, né? Que não queria mais jogar de centroavante. Ele quer jogar e quer brigar, que ele tem toda a razão, brigar entre aspas, na posição dele, que é na ponta, lado esquerdo. Ali ele entra. Já colaborou muito. Aí o que acontece? Centroavante. É o Plata, de um lado, Samuel Lino do outro, Bruno Henrique de centroavante. Não tocou na bola. E teve uma bola que ele pegou livre, dentro da área. Foi dominar, ela subiu, ele se desenrolou todo e perdeu a bola. E aí o que acontece? Voltou o time para o segundo tempo. Aí que é o problema, que eu acho que aí é que pega a história toda, porque ele já não quer mais jogar. Ele está colaborando, mas colaboração vai até um certo ponto. Só que até um certo ponto, ele está sendo prejudicado. E o treineiro não está vendo isso. Ele está sendo prejudicado, porque ele está colaborando. Aí, o que acontece? A história em cima dele. 7 minutos. Ao invés de trocar no intervalo, botou para jogar 7 minutos. Ele deu uma corrida para lá, deu um toque na bola para cá para o Lino. E aí, a tabuleta levantou, vai entrar Luiz Araújo no lugar dele, Bruno Henrique. Eu tenho a impressão
que ele não volta mais para colaborar. Eu, por exemplo, não voltaria. Diria para ele o seguinte, aqui, já colaborei até esse ponto aqui. Agora vou brigar na minha. Se quiser botar, bota. Se não quiser. Agora, machucou, não tem outro, aí é diferente. Agora, sempre como titular, entrando lá, não quero mais não. Então, resultado, ele saiu. Aos 7 minutos. 19 minutos, saiu Samuel, entrou o Michael. 19 do segundo tempo. E 19 do segundo tempo, saiu o Plata, entrou o Wallace Young. Então ele trocou a frente toda. Mas não trocou o meio do campo. Mas o meio do campo precisava tocar. Não precisava trocar. O meio do campo está bem com a Arrascaeta, Saul e Jorginho. Que Jorginho só foi sair aos 42 do segundo tempo, entrando no Juninho. Mas aí, o que acontece? O toque continuou bonito. E as oportunidades aparecendo, e o Flamengo nada. E aí começaram os cruzamentos, de qualquer jeito. Porque cruzar é uma coisa, chutar para dentro da área é outra. Chutar para dentro da área, qualquer um chuta. Cruzamento é que é diferente, porque você mira o cara. Ali o cara, você mete a bola. E o time do Fortaleza se recuou mais ainda, se fechou mais ainda. E tentava sair para o jogo, mas saía para o jogo e entregava a bola ali. Por quê? Porque também o Flamengo corria em cima para tomar de novo a bola. E isso aconteceu durante todo o segundo tempo. Aí, aos 25, o Herrera saiu, entrou o Pikachu. Aos 16, saiu o Barreiro, entrou Moisés. Aí, aos 25, saiu o Pierre, entrou o Rodrigo. Saiu o Herrera, entrou o Pikachu. 32, saiu o Breno Lopes, entrou o Kaique. E aos 32, saiu o Pochettino, entrou o Rossetto. Essa galera entrou aos 32, 25, 27, 32, para segurar, porque os caras que estavam lá já não aguentavam mais correr. Eles correram demais. E eles tinham um homem de frente, que é o Barreiro, ou o Breno Lopes, que era o homem de frente. E metia essa bola. Não adianta. O cara dominava essa bola, tem 2 defensores mais cabeça de área. Então ele tinha que dominar, tentar, esperar para chegar alguém. Cadê o segundo homem de frente? O primeiro é ele, Breno Lopes. E o segundo? Era o Herrera. O Herrera ainda estava em campo. Era o Barreiro? Não era o Barreiro. Então você tem que ter sempre um mais próximo desse que vai segurar a bola. Agora, se o contra-ataque for direto nele, aí tudo bem, deixa ele se virar. Mas não, ele tinha que correr, dominar a bola, os caras chegavam, tomavam a bola dele. Então, não teve um contra-ataque que ele tivesse a chance, esse atacante solitário do Fortaleza, para chegar lá na frente. E outra coisa, era a ordem do treineiro. Não vai. Vai, tem. O outro vai timidamente. O resto fica aqui, porque tem a volta. Ele não conseguia nada lá, tinha volta. E o Flamengo vinha para dentro de novo. Perdeu também mais grandes oportunidades, mas eu diria que esse time do Fortaleza foi mais heróico do que um time. Né? Que um time que eu digo é time que... Olha, eu estou aqui, hein? Me dá aqui. Toma, tal, lançamento. Não, ele tinha um bolo e um cara na frente, jogando por uma bola. Pá! Metia a bola. Deu certo? Deu. Não deu? Tudo bem. Escapou esse do meio do campo e fez o gol. Então, foi uma beleza. Porque contra-ataque, na verdade, não teve do time do Fortaleza. Chegava de vez em quando a intermediária. Ali já era bloqueado. Quando chegava pela ponta, corria que nem um desesperado. Chegava lá, parava, estava morto, respirando. O cara do Flamengo ia lá, tomava a bola e vinha de novo. O time do Flamengo estava... Não é que tivesse perdido, não estava. Só que esse bloqueio não adianta entrar por aqui.
por aqui só com tabela. Uma metida de bola. Do contrário, não é. Porque é um bloco aqui, um bloco ali. É difícil. Então você tem que abrir. Joga pelas laterais. 2 em cima de um. Que vai abrir isso aqui. Alguém tem que fazer cobertura em alguém. E aí você bota a bola no meio para fazer a jogada no meio. Tudo pelo meio, não vai. Arrascaeta, Saul, Jorginho, Plata, Michael, Arrascaeta, tudo aqui no bolo. Tá bonito, mas chegando lá, aí o cara entrava aqui, dava um bico, pá, dissolvia tudo isso. Aí dominava a bola de novo, toca, entra o cara de bico. Não foi assim o jogo todo? Foi assim o jogo todo. E acabou, teve no segundo tempo saúde fora da área, e o Breno defendeu, 13 minutos. 24, o Alacian cruzou, e não deu em nada. 30 minutos, Luiz Araújo, Arrascaeta, que tocou mal. 44, contra-ataque. É o que eu estou falando. 4 contra 3, contra-ataque. Conseguiram, um na frente, o segundo estava, e os dois vieram acompanhando. Um com a bola e o outro acompanhando. 4 contra 3 zagueiros, que é o que eu estou falando. Os 2 zagueiros mais do cabeça de área. E eles perderam a jogada. Os atacantes do time do Fortaleza. Foi o único contra-ataque que pegou mais ou menos de calça curta a defesa do Flamengo, mas que não surtiu efeito. Foram 3 pontos importantes embora, que começa a dar diferença se o Palmeiras vencer do Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer do Cruzeiro, Palmeiras respira um pouco mais do que esse sufoco que ele está passando. Vamos esperar para ver. Craque do jogo, Bruno Lopes. Baranga do jogo não teve baranga. A galera toda correu e jogou pra caramba. E a arbitragem, nota boa. É 0! Valeu, galera.